No Contos de Terror de hoje, você vai acompanhar a história de Lucas, um homem cético que se muda para um apartamento antigo e começa a ser atormentado por sussurros misteriosos no corredor. Lucas sempre foi cético quanto ao sobrenatural. Crescerá ouvindo histórias de fantasmas e lendas urbanas, mas nunca se deixava levar. Para ele, eram apenas invenções para assustar crianças ou entreter quem gostava de histórias assustadoras. Isso até ele se mudar para o apartamento novo. Era um lugar pequeno, mas confortável. O aluguel era barato e o prédio, antigo, tinha um certo charme. Ficava em um bairro tranquilo, o tipo de lugar onde todos se conheciam, e o silêncio tomava conta das ruas à noite. O prédio tinha mais de 50 anos, e os corredores estreitos com piso de madeira rangiam ao menor toque. As paredes tinham manchas escuras, testemunhas silenciosas de anos de descuido. Lucas não se importava. Era exatamente o que ele precisava. Na primeira noite, ao deitar-se, ele percebeu que o apartamento era mais silencioso do que o imaginado. Não havia o som de carros ao longe ou de vizinhos andando pelos corredores. Era um silêncio opressor, quase palpável. Aquilo o incomodou por um momento, mas ele rapidamente adormeceu. A primeira semana passou sem incidentes. Ele decorou o apartamento com o básico, organizou sua rotina e se adaptou ao novo ambiente. Mas, na sexta noite, algo diferente aconteceu. Por volta das 3 horas da manhã, Lucas acordou com um som estranho vindo do corredor. Era um sussurro. Baixo, quase imperceptível, como o som de alguém falando para si mesmo. Ele levantou a cabeça do travesseiro, atento, tentando decifrar as palavras, mas era difícil entender o que estavam dizendo. Decidiu levantar-se, acreditando que algum vizinho talvez estivesse voltando tarde e falando no corredor. Abriu a porta devagar, mas o corredor estava vazio. Apenas o vento frio que vinha da janela quebrada no fim do corredor balançava as cortinas velhas. Sem entender, Lucas voltou para a cama. A sensação de inquietação permaneceu, mas ele adormeceu rapidamente. Na noite seguinte, o mesmo som. Dessa vez, mais claro, mais próximo. Lucas. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir seu próprio nome. Quem poderia estar sussurrando isso? Mais uma vez, ele abriu a porta, e mais uma vez, o corredor estava vazio. Dessa vez, porém, ele deixou a luz acesa e trancou a porta. As noites que se seguiram tornaram-se piores. O sussurro continuava, sempre à mesma hora, sempre chamando seu nome. Cada vez mais alto, cada vez mais claro. Lucas, estou aqui. A voz parecia vir de dentro do apartamento, mas ele estava sempre sozinho. A única coisa que ele podia ouvir além dos sussurros era o coração acelerado em seu peito. Determinou-se a investigar. Fez perguntas aos poucos vizinhos que encontrava, mas ninguém sabia de nada. Uma senhora idosa que morava no andar de baixo comentou, casualmente, que aquele apartamento tinha um histórico estranho. Anos antes, um homem havia morado lá e, de repente, desaparecido. As pessoas dizem que ele era solitário, que não tinha família nem amigos próximos. Um dia, ele simplesmente sumiu, deixando tudo para trás. Dizem que ele enlouqueceu, comentou a mulher, franzindo a testa. Isso não ajudou Lucas a se sentir mais calmo. Naquela noite, ele decidiu gravar os sons no corredor. Colocou seu telefone em frente à porta antes de dormir, esperando captar o que quer que fosse. Quando acordou no meio da noite com os sussurros. Ficou parado na cama, congelado pelo medo. Desta vez, a voz parecia dentro do quarto, mais nítida que nunca. Lucas, posso entrar? O terror o consumiu, mas ele permaneceu imóvel, tentando não fazer barulho. Quando amanheceu, ele checou a gravação. A princípio, tudo estava normal,
o som da madeira rangendo no corredor, o vento lá fora, mas então ele ouviu um sussurro, baixo, persistente, chamando por seu nome. No final da gravação, algo novo aconteceu. O som da maçaneta da porta girando, devagar, seguido pelo clique suave do tranco da porta. Lucas congelou ao ouvir aquilo. Ele sabia que não havia trancado a porta naquela noite. Os dias seguintes foram um inferno. Ele passou a trancar a porta todas as noites, mas o sussurro continuava. Lucas, me deixe entrar. O som parecia estar em toda parte. Ele parou de sair, começou a evitar falar com as pessoas, temendo que estivesse enlouquecendo. Estaria realmente ouvindo essas coisas? Ou seria o isolamento que estava afetando sua sanidade? Certo dia, ele resolveu consultar um especialista em eventos paranormais. Desesperado, ele explicou a situação. O homem, um senhor de meia idade com um ar sério, ouviu atentamente antes de fazer um único comentário. Às vezes, espíritos ficam presos em lugares onde algo terrível aconteceu. Às vezes, eles só querem companhia. Lucas, mesmo cético, aceitou a explicação. Não havia outra alternativa. Ele tinha que tentar algo diferente. Naquela noite, em vez de fugir ou trancar a porta, Lucas fez algo que nunca havia considerado. Quando ouviu o sussurro familiar, dessa vez, ele respondeu: "O que você quer?" Por um momento, o silêncio tomou conta do apartamento. Tudo estava imóvel. Lucas ficou na cama, esperando, com o coração disparado. Então, a voz voltou, mas agora não era um sussurro. Era clara, firme. "Estou na sua cama." Antes que Lucas pudesse reagir, sentiu algo se mover ao seu lado. Algo frio, algo denso, pressionando o colchão. Ele virou-se, lentamente. Com o terror crescendo dentro de si, apenas para ver a figura de um homem deitado ao seu lado, com olhos vazios e um sorriso perturbador. Na manhã seguinte, Lucas desapareceu. O apartamento foi encontrado vazio, exceto por uma única coisa deixada para trás: a gravação de áudio, onde a última coisa que se ouve é o som de sua respiração ofegante, seguido por um último sussurro: "Agora você está comigo."